para Sejam todos muito bem-vindos à aula de Geografia, na aula de Geografia Regional. Olha isso, estou com a cabeça, está numa conversa aqui. Né? Mas é a aula de Estado e Sociedade Amazônia, aqui do Estado de Geografia da Universidade Federal do Acre. Eu sou o professor Cristóvão e a gente vai bater um papo hoje sobre agro-suicide, né? Ou agro-suicídio. A gente começou aqui a gravar, estamos aqui, bom dia não, boa tarde, André, são 15h45 aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que nós estamos remotamente conectados. Boa tarde, André. Boa tarde, professor. Boa tarde, Mário Sérgio. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. A gente faz esses protocolos, a gente já estava batendo um papo, e a turma que nos acompanha remotamente, nós estávamos conversando aqui sobre os encontros desse Brasil regional imenso, né? Dos vários Brasis, né? Os vários Brasis que Lula disse, né? As várias Amazônias que a gente está encontrando aqui. Nossa conversa começa por uma conversa de ontem, que eu tive com colegas aqui do estado de São Paulo, que estão aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Lembre-se que eu estou aqui em Mato Grosso do Sul, eu estou aqui em Três Lagoas, do outro lado do rio, olha eu fazendo aqui, tá, mãozinha aqui, tá? Do outro lado do rio está o estado de São Paulo, né? E aí dividido pela barragem, Engenheiro Souza Tá Mota. Longe, hein, professor? Tá longe da Amazônia. Isso. Hoje, a barragem Engenheiro Souza Mota, que hoje é controlada pela Company Three Gorges, a companhia Três Gargantas, que é da China, que comprou todo o complexo de Urubupungá, enfim, que isso vai até Itaipu, em Foz do Iguaçu. Mas ontem nós estávamos conversando, toda essa introdução, para a gente falar sobre uns colegas meus que, inclusive, são da Amazônia, do Pará, e tem um colega meu que está mais no Tocantins, né? E aí, falando, e tudo Amazônia, tudo Amazônia, né? E eu estou no Acre, então, pulando ali o estado do Amazonas, né? Nós estamos em 3 Amazônias diferentes, e a gente estava falando sobre isso aqui, e aí eu estou fazendo essa introdução para localizá-los, vocês estão remotamente, sobre essa conversa, e aí a gente passou pelo o que era o Cruzeiro do Sul, e o Mário Sérgio trouxe um fato interessante para a gente. Qual que é mesmo, o Mário? Que Cruzeiro do Sul, ele não se considera acreano, né? Os cruzeirenses são cruzeirenses. Você pode falar mal de qualquer acreano que eles não se preocupam. Mas se você falar mal de um cruzeirense, o bicho pega. Escada até da faca ou morte. Então eles têm essa separação assim bem crítica na visão. Ou seja, cruzeirense é cruzeirense, acreano é acreano, como se eles não fossem. Como se eles não fossem parte dessa totalidade, né, que é... E essa mentalidade vem desde a época da divisão do Estado em departamentos, né? Vales do Alto Juruá, vales do Alto Acre, vale do Purus, e assim vai. É mais uma vez a geografia aí modelando identidades, né? Modelando identidades. Os prisioneiros da geografia, né? E aí o André falou... André, eu acho que vocês são todos... Eu já deve ter conversado. O André é de Tarauacá. E qual era essa referência, André? Você está fazendo essa conexão, né? Desse tempo passado e esse tempo presente. Eu particularmente, a minha geração, eu nasci aqui em Rio Branco, mas os meus pais são de Tarauacá e eu morei 4 anos e meio quando era criança lá em Tarauacá. Então eu conheço um pouquinho ali, né, do Vale do Juruá. E sim, assim, eu particularmente não sabia desse bairrismo todo dos cruzeirenses, mas faz sentido, porque as pessoas de Tarauacá, elas são um pouco assim também, né? Tanto que eles chamam, não sei se o Mário deve saber com certeza, mas lá eles chamam, inclusive nas redes sociais, quando eles vão marcar Tarauacá, eles colocam Paraíso Tarauacá, né? Porque eles consideram Paraíso Tarauacá. Eles consideram lá um paraíso. E é muito legal ver, é importante, assim... Vou falar, não. Pode falar, professor. Pode falar. Não, é importante. Não, só ia dizer que é interessante como eles amam a terra deles mesmo, apesar de todos os problemas e tudo mais, né? Eles têm muito orgulho de ser de lá e da história. E de todas as coisas, todos os elementos que compõem ali a cultura. O abacaxi é a terra do abacaxi da mulher bonita. Né? Tarauacá é a terra da mulher bonita, é isso? Isso é do abacaxi grande e da mulher bonita.
né? A terra do abacaxi, é o município que mais produz abacaxi aqui no Brasil, é uma cidade chamada, gente, como é que é o nome da cidade? Puta merda, tá aqui no interior de São Paulo. Eu esqueci. No caso de Tarauacá, professor, é porque tem uma questão do solo lá, tem várias Sim, artigos sim. falando sobre isso, que aí causa, né, o crescimento anormal dos abacaxis. Então, tem o Festival do Abacaxi, que é muito conhecido aqui no Acre. Esse tem abacaxi lá de 15 quilos, professor. Sim, porque grandão. e lá e você sabe, a gente falando sobre essas Amazônias, né? Que eu lembrei, a cidade é Guaraçaí, aqui no estado de São Paulo. A cidade a maior produtora de abacaxi do Brasil é Guaraçaí, tá aqui no interior. Mas, isso que você está falando é uma questão que é importante a gente entender, e por isso a gente está colocando aqui o mapa aqui para a gente poder olhar isso tudo. Porque se a gente está falando essa geografia nos prende e passa essencialmente dentro disso, né? Tarauacá é importante por dois fatores. O primeiro, vamos do geográfico, depois para aquilo que me conecta em Tarauacá. E aí eu já digo de partida que eu não gosto de Tarauacá, viu, André? Não tem problema nenhum, professor. Só pode eu não continuar gosto, não gostando. Eu não gosto. Então, professor, assim, que os tarauacaenses e os meus pais, mas meus pais sabem, mas que os meus amigos tarauacaenses não vejam essa gravação, mas eu também não gosto de Tarauacá. Eu vou te explicar porque eu não gosto de Tarauacá, né? E aí, assim, em primeiro lugar que Tarauacá, ela está sendo estudada no sentido de criar uma nova falha geológica no continente da placa sul-americana. Sabe disso? Caramba! Porque você sabe que as placas tectônicas são organizadas, né? Organizadas não, né? As placas tectônicas são dispostas por seus encontros e processos de subducção, enfim, né? Que aí aquelas que se encontram formam. Deixa eu baixar aqui para eu ver vocês. Eu estou olhando para o mapa e não estou. Deixa eu fecha. Aqui. Placas tectônicas. Para aqueles que vão dar aula de mestrado, começa a falar de placa tectônica. Mas é isso, gente. Placas tectônicas. Aqui. Mas pode dar, professor, que nem eu nem o Mário somos da geografia, então. Tá ótimo. Tranquilo. Então tá ótimo. Para mim é tudo bem-vindo. Inclusive, Então, justamente por estar no mestrado em geografia, tudo que é conhecimento e informação sobre geografia é bem-vindo para mim. Vamos então. Então vamos de geologia hoje, começando nossa aula aqui de geologia. Então, aqui são essas placas tectônicas. Aqui, ó. E as placas tectônicas vêm da Pangeia e os encontros das placas tectônicas formam as montanhas, como nós temos aqui a Cordilheira dos Andes, que é tema de uma dessas aulas que nós vamos ter aqui até a aula do Travassos, que vai chamar esses antagonismos, né? Tem um texto aí que a gente vai conversar na próxima semana, falando sobre os antagonismos sul-americanos, né? Que vai mostrar para a gente depois, do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, aquilo que a gente chama de o território central ou o território estratégico dentro da plataforma sul-americana. Então, aqui, ó, que a gente olhar, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, não vou conseguir desenhar aqui, porque isso não está no PowerPoint. Eu vou colocar no PowerPoint agora. Tá? Espera aí. Então, Windows Shift S, PowerPoint, que aí eu consigo desenhar aqui para vocês. Aqui. Para vocês mesmos, né, gente? Como que eu gosto da aula? Ontem nós estávamos falando sobre isso, né? E nós vamos voltar ainda sobre meus colegas amazônidas, que nós temos até um grupo no WhatsApp, chama-se Os Amazônidas, e cada um está numa Amazônia diferente, e eu explicando a geografia regional para eles ontem. Eu falei, gente, vocês não sabem que é a Amazônia, então, né? Eu dei a voadora neles lá. Vocês não sabem que é a Amazônia. Aqui. E aí, isso tudo, essa volta para a gente explicar sobre Tarauacá, que está no centro do mundo agora, hein, André? Vamos lá. Aqui, o que a gente está chamando dessa placa sul-americana é esse aqui, ó. Vamos lá, a caneta. Aqui. Então, nós temos as divisões, né? Que nós temos o processo de deriva continental, conhecida, eu não lembro agora do nome do geólogo, né? Mas essa não é teoria, isso é um fato, porque a gente tem que começar a separar isso também, viu, Mário? E André, a gente tem durante muito tempo, eu estava lendo um texto falando sobre esse sistema,
o ano passado. As pessoas falam, a gente começou, nós cientistas, incorporando uma discussão meio que de chamar as coisas de teoria da evolução, a teoria da evolução, a teoria da deriva continental, isso tudo baseado em fatos, né? E aí eu acho que a gente precisa mudar isso. Eu não, né? Esse texto estava falando sobre a mudança dessa percepção de sair, de deslocar a nossa conversa. Fecha o áudio de vocês para mim, que está dando um eco aqui para mim. Eu estou me ouvindo. Aí, assim, a gente sair deslocar a nossa conversa do campo das teorias para o campo daquilo que é o fato, porque tudo que a gente tem em teoria científica é baseado em fato. Então, tem a teoria da deriva continental. Então, por que eu estou falando disso? As placas tectônicas são marcadas dessa forma, né? Aqui dos processos de subducção, ou seja, uma entra em contato com a outra, quando elas se encontram, elas formam as cordilheiras, né? As montanhas. Quando elas se friccionam, como é o caso da placa de Cocos e a placa do Caribe e a placa norte-americana, você tem a falha de San Andreas, que está em cima de Los Angeles, né? Passa por Los Angeles, e por isso que há um processo de distanciamento daqui do estado da Califórnia, né? Da plataforma norte-americana. E no caso da plataforma continental sul-americana, que é a placa sul-americana, ela, nesse processo de encontro das duas plataformas continentais, elas formam a Cordilheira dos Andes. E por que nós estamos falando disso? Tem um lugar chamado Tarauacá, no Acre, Brasil, Amazônia, sul ocidental, que tem um processo de falha geológica, né, que passa exatamente dentro da cidade, que isso, dentro da discussão geológica, nos oferece e nos apresenta, vou até pegar esse texto, quem está trabalhando isso é o professor Valdemir Santos, aqui da UFAC, que oferece para a gente essa leitura de uma nova falha geológica dentro da falha da placa sul-americana. Essa falha ficaria mais ou menos nessa direção aqui, ó. Essa direção aqui. Assim, isso aqui. E aí, Tarauacá é importante por dois fatos, e explico porque eu não gosto dela. A primeira coisa é que nesse movimento, Tarauacá hoje, no Brasil, é a maior concentração de movimentos sísmicos do Brasil, né? É o município brasileiro que tem maior movimento sísmico. E aí, para a gente não ficar no achismo, vamos no número, porque a gente, até a época do obscurantismo, foi-se, né? E aí a gente tem aqui, vamos aqui. Foi-se, né? A gente tem aqui o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que é o único serviço que monitora isso, né? O Serviço Geológico Brasileiro, mas que pega os dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Esse cara aqui, vou pegar aqui no Wikipedia, que depois eu pego o site lá. É o United States Geological Survey, né? E aí a gente vai abrir o site. Cadê o site? Aqui. USGS. USGS. Aí a gente vai que aí monitora os. Eu vou mandar para vocês aqui no chat para vocês abrirem aí. E aí a gente vai olhar. Esse é um serviço, é como se fosse o Serviço Geológico Brasileiro, mas aqui estão os dados que monitoram todas as questões que estão associadas aos movimentos geológicos e tectônicos. Aí sim, viu, Solange? A tectônica que eu estou falando aqui, é verdade, nós temos uma geóloga entre nós, eu estou aqui dando aula de geologia. Não, mas a Solange não está hoje conosco. Não, mas ela vai assistir com a gente. Ó. Eu estou falando como se ela estivesse aqui conosco. Ela falou para mim que não, né? Porque eu estou falando para aquelas que eles estão remotamente. Para depois assistirem, né? Para assistirem. E aí, o SGS tem tudo aqui, viu, gente? Inclusive, Earthquake, Landsat, Natural War Dashboard, os volcanoes, tudo está aqui, né? E aí, olha isso, gente, falando de Tarauacá, falando da nossa conversa aqui. Aí, se eu digitar aqui, Earthquakes.
Opa, Quakes, isso. Tem outras plataformas mais fáceis de olhar. E eu estou falando disso por causa de uma dissertação de mestrado, inclusive, daqui de um colega de vocês. Deixa eu pegar aqui, Terremotos Brasil, foi mais fácil. Mas aquela ali é o Terremotos Brasil. Brasil Escola, terremotos. Ah lá, olha isso. Magnitude de 6,5 na escala Richter. Não, eu fico, assim, desculpa interromper, professor, eu fico imaginando se o povo de Tarauacá tem pelo menos ideia disso. Porque, ou pelo menos os meus pais vão saber, porque hoje eu vou ligar pro meu pai para falar e a minha mãe, quando acordar aqui do sono da tarde. E, André, cuidado para tu não causar uma histeria geral lá. O pessoal começar a vazar de Tarauacá, viu? Esse dia atrás, eu lembro dessa aula da... Deixa eu usar aqui os mais recentes. Aqui no mapa do Brasil. Aqui. Eu lembro que eu olhei, eu não sei onde está o link agora. E o melhor que assim, essas aulas são mais divertidas do que a gente espera, né? Aqui eu vou colocar aqui para vocês, ó. Aí, e olha, são mal de Tarauacá, e eu vou te explicar porque eu não gosto de Tarauacá. Calma lá. Né? E aí, deixa eu ver aqui, terremotos, né? Então, aqui. É preconceito, porque Tarauacá tem uma falha aí. Não, acha, uma falha. E aí, ó, vamos lembrar do texto lá do como chama, gente? Horizonte 2030, que nós estamos olhando. São 2 campos aqui na nossa aula, lembra? Um tectônico geológico e um geoeconômico. Nós estamos olhando já o geológico, né? E esse aqui. Opa, aqui. Esses são os últimos terremotos do Brasil, né? Então, aconteceu alguns aqui na costa de Lima. Teve aqui um. Onde foi isso aqui? E, professor, só queria compartilhar com vocês que quando eu era criança, eu presenciei um abalo sísmico em Tarauacá. Ah, é? Foi um Deus nos acuda. Assim, teve um início do ano passado, lembra? Eu lembro, foi um Deus nos acuda, porque na época, assim, lá 2002, 2003, assim, nessa época por aí, era ainda mais isolado. Então, tipo assim, a terra tremeu, a gente sentiu, mas ficou aquela sensação de será que aconteceu? Será que não aconteceu? E aí depois saiu no jornal que aconteceu mesmo e tal. E digo será mais, será que é? E teve até um negacionismo envolvido, porque as pessoas não acreditaram. Isso é invenção, terremoto é coisa dos Estados Unidos, é coisa lá do Oriente, entendeu? Não acontece. Não, Tarauacá tem a maior concentração de terremotos. Deixa eu só achar o site que tem Terremotos Brasil. Gente, eu estava nesse site esses dias, monitoramento. Inclusive, o SDS tem uma base em Tarauacá, André. Tem uma base em Tarauacá, que é monitorada pelos Estados Unidos. O departamento americano, o USGS? Tem uma base em Tarauacá, que, inclusive, o professor Valdemir, a gente vai com ele lá em Tarauacá agora, num outro projeto. Poxa, me convida, nessa professor. casa. Porque é uma casinha, André. É uma casinha, viu, André? Uma casinha que é do SDS de monitoramento lá em Tarauacá. É a base de monitoramento da placa sul-americana, está em Tarauacá. Eu não vou achar que o caralho da... Que bacana, professor. Mas... Como descendente de tarauacaenses, eu gostaria muito de conhecer a sede do USGS e o que eles estão produzindo lá de dados. É uma casinha, viu, André? Não é não é um lugar, assim, tá? É uma casinha que aí... Porque, assim, tem que estar bem distante da cidade, porque... essas vibrações. A gente tem vibrações de várias... Aqui em Três Lagoas tem muita vibração também. Só que aqui é o outro fator, né? Aqui é a acomodação de uma bacia sedimentar. A gente tem a bacia hidrográfica, tem a bacia sedimentar. Isso é geografia pura, gente. Aí, geologia, no caso. Aí, essa bacia sedimentar, quando ela se acomoda, né, que é sedimento, terra, areia, né? Nessa sedimentação, ela mexe. E aí você tem vibrações ali na casa de 2,
1,5 na escala Richter, nada perto dos 6,5 da escala Richter, como é visto em Tarauacá, né, que é o ponto que mais vibra no Brasil. Aqui é os últimos eventos naturais. Vou pegar aqui. Esse é um portal da UNB. Foi em Pucallpa o último evento sísmico que teve. Deixa eu pegar vocês aqui. Tadadã. Inclusive, bem perto de Cruzeiro do Sul, né? Isso, o último sismo. Deixa eu pegar. Peguei, não. 300 páginas abertas. Aqui, ó. O último sismo foi lá em Pucallpa, né? E aí, eu não vou achar o dado agora, mas vou mandar para vocês. Também vou voltar para a gente não perder tempo aqui. Então, a gente entender que. E aí, Tarauacá tem o maior registro de sismos no Brasil, né? E porque tem essa questão associada à conexão, né? A gente está falando aqui, a conexão não, o processo de subducção, que é um processo que, quando a placa tectônica ela encontra a outra e a outra soergue, né? Então, ela faz esse exercício aqui, mandar um vídeo para vocês, é muito bom, inclusive, do Fantástico, da época que eu fazia graduação. Eu lembro que daquele, como é que é o nome dele, gente? Aquele jornalista Álvaro Pereira, eu adoro ele. Ele sempre vem com essas pautas científicas, né? E aí esse processo de subducção, que é quando a placa sul-americana, como a gente está vendo aqui, deixa eu pegar aqui o outro, aqui, esse cara aqui, isso. Essa placa sul-americana, ela se encontra, ela é subduzida, enquanto a outra é soerguida. E esse soerguimento dá origem aos Andes. E aí, como eu estava falando para vocês, Tarauacá, na caneta, a Tarauacá está bem, aqui eu coloquei lá no outro lugar, gente, mas enfim, deixa eu voltar aqui. Isso, mais ou menos aqui nesse rumo, meu Jesus, aqui, é mais ou menos esse rumo aqui, ó, né? É uma nova, os geólogos estão estudando aí uma nova falha, né? A amostragem de uma nova falha dentro da falha, uma falha geológica dentro da placa sul-americana. E não só os geólogos brasileiros, mas também geólogos norte-americanos estão estudando isso e tentando identificar esses sismos, né? Olha, teve um sismo em Chiapas, no México. E eu fico imaginando, assim, professor, a importância disso, porque isso são forças da natureza, assim, né, de tamanhos, né, de tamanho global. Né? Imagina, no final do ano passado teve um terremoto, não sei se foi no 2015, teve do Nepal, né, que foi o mais forte, 9 graus, 9 pontos na escala Richter, 9, isso, acho que foi 9. E foi um terror, né? Tem até um documentário na Netflix falando sobre, que morreu quase 100 mil, quase 20 mil pessoas morreram. É uma força da natureza tremenda. E aí, o professor Valdemir tem estudado isso na UFAC, a UFAC não tem geologia, né? Nessa matéria tem, né? Aqui, ó, eu estou aqui procurando, na matéria tem. Que aí o sismo foi sentido lá em Tarauacá, na cidade do André, né? Então, foi surpreendido por um terremoto na terça-feira, 6,5 na escala Richter, né? Que é a escala de medição de abalos sísmicos. De abalos sísmicos, né? Isso, esses eventos tectônicos. Pode falar, André. Não, eu ia fazer um comentário bobo, eu ia dizer que essa conversa me lembra vários filmes que tem, né? O filme A Falha de San Andreas e vários outros filmes assim, que representam bem aí as catástrofes, né? Isso. Ocasionadas por esse tipo de movimento. E não só, André, uma coisa que é importante, não é só a gente olhar para esse fator, né? Que a gente vê nos grandes filmes. Eu aprendi a geologia quando eu cheguei na faculdade quando eu cheguei na universidade e fui fazer geografia. Eu tinha aula de geologia, que é um dos melhores professores de geologia que eu já tive na vida, o José Luiz Lorenz, ele é demais, assim, a tese dele é sobre a Três Lagoas. Três Lagoas era uma bacia sedimentar que eu falei ainda há pouco para vocês, e aí abre os parênteses para poder explicar do professor José Luiz Lorenz onde está a tese de doutorado dele.
né? E ele descobre, deixa eu olhar para vocês aqui, ele descobre, na tese dele, que ele foi estudar uma rocha chamada espongilito, até então, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? Se vocês pesquisarem aí, a terra da minha Simone Tebet, Três Lagoas. Nossa ministra do Planejamento. Nossa ministra, né? E Três Lagoas é uma cidade que tem, de fato, Três Lagoas, né? E aí, esse professor, ele começou a estudar os movimentos tectônicos daqui, né? E aí eu vou conectar com o Tarauacá, que eu não esqueci. E aí, o que acontece? Até lá, Três Lagoas tem Três Lagoas, evidentemente. E a gente não podia tomar banho nessa... Até então, tomava banho na lagoa central da cidade. Tomava banho, viu, Mário? E esse banho, quando você entrava, você saía coçando demais. Coçava demais. E aí os mais velhos chamavam de pó de mico. E esse, porque tem pó de mico, e eu sempre achava que era pó de serra, alguma coisa do tipo, mas não. A tese do professor André Luiz Lorenz, ele descobriu que existe, na bacia sedimentar, existe uma rocha embaixo da lagoa, no processo mesmo de deriva continental que houve, né? Essa acomodação das bacias sedimentares, o processo da era do gelo, foi acomodando, durante vários e vários milhões de anos, foi acomodando sedimentos, né? E acomodar sedimentos passa essencialmente dentro de um fator de acomodar também seres vivos, né? E aí acomodou umas esponjas que estavam aqui no quaternário. Essas esponjas formaram uma rocha que serve até hoje para as olarias aqui, os tijolinhos daqui. Do jeito que vocês têm as olarias aí, que aí são feitas de argila, né? Silt, aqui são feitas desse o tijolinho branco que eles chamam aqui. E aí aqui chama do espongilito. A tese desse professor identificou essa mega rocha embaixo de Três Lagoas. E essa mega rocha, ela é conectada nas três lagoas, são do centro da cidade, e que é conectada dentro do Rio Paraná. Espera aqui, Três Lagoas. Vou pegar aqui, porque eu sou uma pessoa imagética, eu sou das imagens. Três Lagoas, aqui. A capital do desenvolvimento. Aqui. Deixa eu pegar aqui, compartilhar com vocês. Depois ele fala que nós somos regionalistas. Mas essa conversa toda vai conectar na nossa conversa, da minha conversa com o professor, meus amigos de ontem, né? Essa cidade aqui, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, a capital do desenvolvimento, terra da minha ministra, que eu aprendi a ser regionalista com vocês, acreanos. Aqui, Ctrl+M. Aqui. Essa foto é perfeita, porque, olha lá, no fundo é o Rio Paraná. E essas Três Lagoas estão conectadas dentro do Rio Paraná, pelo um processo do lençol freático. E o que tem debaixo da cidade? O espongilito que o professor André Luiz descobriu, né? E essa esponja, esse espongilito é feito das espículas, e aí trazendo para nosso entendimento aqui, sem a fala geológica, a Solange que nos perdoe, são as espinhas, com muitas aspas aí, são as espinhas das esponjas, né? E por serem microscópicas e, em alguns casos, nanoscópicas, entram nos poros dos seres humanos e causa aquela coceira infernal. O professor descobriu isso, deixa eu sair aqui. O professor José Luiz Lorenz descobre isso na tese dele. E a tese dele faz com que Simone Tebet, a então prefeita desta terra, né, tire a água
da lagoa, limpo e faço uma... E aí, assim, foram dias, assim, que ficou no horizonte, assim, do centro da cidade, que era uma pedra branca, numa parede branca, no fundo, assim, né? E ela tira a água, faz o processo de limpeza e depois e é proibido também depois a tomar banho ali na lagoa, né, na Lagoa Central. Para entender como que a geologia é importante e por isso nós estamos falando sobre Tarauacá. E é importante também aqui, viu, André, quando você como isso muda a vida da gente. Por que muda a vida da gente em certos momentos? Essa bacia sedimentar, André, aqui, nós estamos aqui, ela é propensa a ter movimentos. E aí não é só lá a Falha Sonando esses grandes filmes. Isso causa um transtorno para a vida das pessoas comuns imenso. Claro que eu fico por imaginar, você já deve ter andado em Tarauacá, e quando você voltar lá, você verá, a cidade, as casas têm umas rachaduras. Todas elas têm... tudo bem que as casas da Amazônia são mais casas de madeira, mas as casas de alvenaria, que tem muita areia, né, que não foi preparado o cimento, as casas são todas rachadas. Aqui em Três Lagoas, por exemplo, as casas que estão mais mais próximas do rio, depois da colocação da usina, isso mexeu com a estrutura, né, da bacia sedimentar, isso treme, né, e isso causa um problema civil imenso, porque as casas são rachadas, né, as casas caem, né, por esses movimentos. É muito louco isso, né? É muito interessante e eu gostaria de comentar que eu achei Três Lagoas muito bonitinho de cima, professor. Não, é bonitinho demais. Na época da Simone era mais feinha, agora tá... Sem puxar saco, só é a opinião sincera. Três Lagoas é uma fofura. Você vê que olha o que o Acre fez, eu gostava da minha cidade de novo. Enfim. Eu não gostava. Eu saí daqui, eu odeio essa cidade. Né? Enfim. Então, por que nós estamos falando disso, né? Falando de Tarauacá, falando de movimentos geológicos, né? E esses movimentos tectônicos, melhor dizendo, de ordem geológica. Mas nós estamos falando sobre muito geoeconomia aqui também. Está associado à cidade de Tarauacá, que o SGS, olha eu conectando tudo de trás para frente, né? O SGS, né? Aqui esse negócio, como é que gente? Aqui, ó. Deixa eu pegar como é que é o nome do negócio, que eu esqueci o nome do departamento. Serviço geológico. E assim, o que é que fica para mim, né? Enquanto o senhor está procurando aí, que aqui na Amazônia nós passamos por diversos problemas, né? Dos quais a grande maioria das pessoas não tem a menor ciência, né? E eu acho que é papel nosso aqui, né? Enquanto estudantes da universidade, de estudar isso, de disseminar esse tipo de informação. Né? Isso, acho que é fundamental. E como o Mário falou, de uma forma responsável, né, para que não se crie uma histeria. Né? Isso, exato. Eu acho que quando teve... e aí conectando qual que conexões entre Três Lagoas e Tarauacá? Olha isso. Né? Enquanto aqui os movimentos geológicos, os movimentos tectônicos são de ordem sedimentar, porque está dando uma bacia sedimentar, então a casa racha porque está fazendo essa acomodação. Aí no Acre isso é um movimento tectônico físico mesmo, né? Por conta dessa questão. Físico é outra palavra, estou falando errado. Mas de ordem do movimento das placas tectônicas, entende? É outra coisa. E uma outra coisa também que vem à minha mente enquanto acriano, né? De que esses problemas, eles nos localizam no mundo. Né? Porque aqui no Acre a gente tem muito essa sensação de que a gente não faz parte do mundo. A gente é tão isolado, assim, até simbolicamente, e eu falo isso até enquanto acriano, uma pessoa que cresceu aqui, né? De certa forma. Eu digo de certa forma porque eu também morei em vários outros lugares durante a minha vida, mas é que a gente tem a sensação de que a gente não está inserido no mundo. E aí esses problemas, olha só, lá o pessoal dos Estados Unidos estudando uma placa tectônica que, né, em última instância, é uma coisa que de tamanho mundial. Né? Isso, assim, exato, de ordem global. De ordem global, né? Então, assim, esse tipo de assunto até nos insere mesmo numa agenda global, né? Para além dos problemas sociais, geoeconômicos e tudo mais, né? É uma coisa, eu acho que, André, conectar essa conversa nossa, tipo, entender isso, né? O que é... e ninguém dá nada para Tarauacá, né? Eu também...
Até então... Ninguém dá nada pelo Acre, professor, pelo Acre. Pelo Acre. Calma lá, que agora nós temos uma ministra, hein? Nós temos. Você vê que eu já me apropriei da ministra de vocês. Então, onde eu estou como André... Quer dizer, né, Mário? Quer dizer, o ruim eu não ligo, mas se tem bom, eu sou do Acre. Eu sou do Acre. Os amigos meus, e aí conectando toda a conversa aqui, né? Os amigos meus, mas Cristóvão, onde você vai? Tem ministro? Eu falei, onde eu estou tem desenvolvimento, né? Que eu estou na minha cidade, na minha cidade tem uma ministra. Na cidade onde... desenvolvimento, hein? Na minha cidade tem uma ministra, e a cidade que eu trabalho tem ministra também. Então, eu tô assim, ó, onde eu vou, tem ministra, tem essas coisas. Então, para a gente conectar aqui, Tarauacá é importantíssimo no serviço geológico, para o serviço geológico brasileiro, e dos Estados Unidos. Na verdade, do monitoramento global, né, da questão de ordem geológica, de ordem tectônica, melhor dizendo. E aí eu vou até pedir para o Valdemir se ele tem depois a foto, porque, André, como ela tem essa fonte de monitoramento, né? Ela fica bem distante da cidade, porque não pode ter vibração nenhuma, né? Tem que ser, porque a mínima vibração interfere no monitoramento global, né? Então, eu não sei exato onde é, né? Mas deve ter na internet isso, né? Porque isso deve ser fonte pública. E eu fico me perguntando o que é que o Brasil, o que é que a CTPM, né? O Serviço Geológico Brasileiro está fazendo a respeito disso, né? Não, eles trabalham, imagina, porque eles monitoram junto, né? Porque o monitoramento global é feito só pelos Estados Unidos e pela China. É uma coisa, né? Que o GPS é só pelos Estados Unidos, né? Mas o monitoramento de abalos sísmicos são feitos pelos Estados Unidos e pela China. Até então, até quando eu estudei, era só pelos Estados Unidos. Eu sei porque a China lançou um monitoramento deles mesmo, né? E aí Tarauacá tem essa importância na plataforma sul-americana, e agora entramos no segundo ponto, e eu vou devolver para vocês falarem sobre o arco-suicídio. Mas vocês vão fugir disso, que é isso aqui. Como os colegas, a Solange, Matias e... Aí eu esqueci o nome da outra aluna, como é que é o nome dela? A Laura. A Laura, que eu estou devendo responder um Telegram para ela. E o Adriano Matias. Isso, vocês três estavam no encontro passado e os dois bonitos aqui não estavam, né? E aí a atividade deles hoje. Mas eu cheguei, viu? Chegou porque foi casamento, uma coisa assim, né, Mário? Foi um casamento, né? E aí, por que eu não gosto de Tarauacá? Agora vamos à segunda parte, porque eu não gosto de Tarauacá. Naquela ocasião, quando eu fui fazer concurso em Rio Branco, eu sou desse assim, eu sou um professor tradicional, viu, o Mário? E o que é um professor tradicional e conservador de instituições, né? Um institucionalista, né? O que eu faço? Eu decoro. Quando eu fui... Aí o tema da prova era, né? A regionalização em cidades médias da Amazônia. Ponto, era isso. E aí eu falei assim, poxa, eu vou falar aqui sobre discussão regional e vou apresentar de onde vem essa discussão sobre a discussão regional, né, o feeling científico disso, a discussão na geografia, vou entrar na Amazônia, vou apresentar os caras e vou falar do Acre, né? Aí eu peguei, olha que eu observei como que como as pessoas não têm noção, como os colegas meus de ontem, não tem noção o que é esse Brasil profundo, né? E aí eu olhei, eu também não tinha. Aí eu peguei e falei assim, eu vou olhar os municípios, né? Aí eu olhei e falei assim, pô, são 22? Eu vou decorar essa merda. Aí eu passei uma noite decorando os municípios. Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Porto Acre, fui decorando, né? E aí, a hora que chega no momento que tá tudo na ponta da língua, eu falei assim, que eu vou fazer mais que isso. Eu vou apagar o nome dos municípios e vou chegar lá como que eu sou o acreano aqui, né? E o exercício, não sei se o André, por ser psicólogo, deve saber isso, que existe um exercício mnemônico que você associa quando você quer gravar alguma coisa, né? E você associa, por exemplo, assim, carro, telefonia a um objeto, né?
E aí eu fiquei assim, gente, como que eu vou gravar o nome desses canais, desses municípios? E Tarauacá tinha sido apresentado naquele dia tórrido, calor infernal do trópico úmido brasileiro. Eu fui apresentado a uma bebida muito quente que eu falei assim, vocês são malucos? Né? Que era o tacacá. E aí eu associei tacacá e Tarauacá. Chegou na hora, o resumo da história é essa, chegou na hora que eu não lembrava o nome do município, mas lembrava o nome da bebida. E aí, e porque a bebida ficou muito marcada, muito mais do que o exercício mnemônico, porque é muito quente. E eu esqueci o nome do município. Por isso que eu não gosto de Tarauacá. Então peça desculpa aos seus pais, viu, André? Que não é uma questão só assim. O município de Tacacá. É o município de Tacacá, né? Quem estava na banca, Mário, era a professora, era a professora Maria de Jesus. E eu quase fiz um de Bolsonaro, lembra de marcar na mão? Eu falei, não vou marcar na mão, né? O nome do município, né? Mas falo do Bolsonaro porque lembra da corrida eleitoral, ele fez isso, né? E aí eu falei, bom, eu não vou fazer uma coisa dessa e vou decorar o nome. Na hora que eu tirei, eu lembro que eu coloquei umas barrinhas assim para mostrar o Acre. Nossa, esse menino estudou o Acre, né? E aí eu esqueci o nome da cidade de Tarauacá, porque a bebida foi mais forte, me marcou muito mais mnemonicamente do que o nome do município que eu tinha criado na técnica. Mas por que a gente deu essa volta toda aqui, falando sobre geologia, falando sobre essa questão? Nós estamos falando de uma discussão regional. É importantíssimo a gente entender isso, entender também aquilo que a gente está chamando aqui do que é esses Brasis. Agora eu vou conectar e vou devolver para vocês. O que são esses Brasis? O que é essa Amazônia, essas várias Amazônias? Hoje a gente não vai ver o vídeo, eu estou mais avançado no tempo. Mas é aquilo que está lá no Amazônia SA, que são essas várias Amazônias, que estão aqui, componentes disso que a gente está chamando. Meus colegas, eu estava dando aula ontem para eles lá, do que era essa Amazônia, né? Então, vamos para eles, olha, gente, é outra... porque assim, eu tenho um colega daqui de São Paulo, é professor na Federal de Mato Grosso do Sul, é professor na Federal do ABC, né? E aí, a gente acaba, quer queira, quer não, dando disciplinas iguais, né? Tipo assim, eu dou aula de geografia econômica, ou da geografia urbana, né? Geografia agrária, geografia não sei o quê. Aí, ele falou assim, não, porque eu dou aula de geografia da Amazônia. Eu falei, tá, legal, né? Esse amigo meu, eu falei assim, tá, o que você trabalha na geografia da Amazônia? Não, eu explico como é que é diferente, não sei o quê, geografia de Roraima, geografia. A Amazônia, como é difícil, é diferente morar em Roraima, é diferente morar em Manaus e Palmas. Eu falei assim, ó, gente, é completamente diferente, tem nada a ver. Assim, mas tem a Amazônia lá no Acre, tem a Amazônia da Boca do Cachorro, tem a Amazônia do Pará, né? E eu fico pensando que, por exemplo, o próprio Pará, a parte oeste é diferente da parte leste. Sim. Tanto que hoje tem a UFOPA, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará, lá em Santarém, e tem a UFPA, que é a da parte leste. Então, e não esquece da Amazônia do Sudoeste, que é a Unifespa. Eu fiz concurso lá, em Xinguara. Então, aí só para salientar que dentro de um mesmo estado, né, que é grande, mas dentro de um mesmo estado existem várias Amazônias. Imagine dentro de toda a Amazônia com vários estados. Imagina isso, então, e aí nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre essa questão regional, que é embutida dentro dessas Amazônias que a gente está falando aqui. E aí eles falam assim, não, porque... Mas como? Porque eu lembro aí a mulher desse amigo nosso perguntou assim, não, mas peraí, mas o Tucupi e Tacacá não é do Acre? Eu falei, não, é do Pará. Né? Mas como assim? Eu falei, funciona assim, filha. É assim, existe as formas de povoamento daquele território chamado Acre, que é um botijão de gente, né? De vários lugares desse país. Então tem o gaúcho, tem o nordestino, tem o nortista, tem o centro-oestino, tem o paulista, que foi formando aquela identidade que, inclusive, faz que, assim, no caso, tem a Tucupi, Tacacá e tem um outro. São 3 bebês. Tucupi, Tacacá
tem uma outra comida lá, de vocês aí, específica. Tucupi, tacacá. Não, às vezes é isso. São esses dois, né? Tucupi e tacacá. E aí, por que a gente está falando nessa discussão? Que entender essa diferença. Né? E essa diferença, eu acho que a gente precisa, fundamentalmente, compreender uma estrutura de que a Amazônia é um ativo e desmatá-la faz parte de um exercício errôneo para o agronegócio brasileiro, que é uma das máquinas e uma das forças motoras de desenvolvimento desse país. Se a gente, vamos entender que a indústria hoje representa 11% do PIB nacional, e com a Covid-19 a gente teve um debacle da nossa economia, né, 4,3% da queda do PIB em 2020, por conta das políticas de contenção do espalhamento do patógeno da SARS-CoV-2. E se não fosse o agronegócio, a gente estava numa seara muito pior do que a gente está. Mas, entendendo isso, os colegas lá da UFMG apresentaram para nós esse conceito novo, né, do agrosuicídio, que é o que nos traz hoje nessa aula. A gente fala um monte de coisa sobre Tarauacá, Três Lagoas e agora sobre a Amazônia, que vocês farão uma apresentação para a gente aqui. Vou começar, tá, professor? É com vocês. Vou começar, tá? Por favor. Vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação, tá? Vou colocar minha apresentação. Vamos lá. Vocês separaram duas apresentações, é isso? Tem a sua e foi. Ótimo. Vamos lá. Então, professor, vocês estão vendo aí? Estamos vendo sua tela. Beleza. Então, eu fiz a apresentação como o senhor me pediu e tudo direitinho. Então, o tema dela é o agrosuicídio, né? O tempo, cuidado, hein, Mário? Vamos lá. 10, 15 minutos no máximo. Eu fiz uns 10, 15 slides, mas bem tranquilo. Então, primeiramente, comecei pensando, o que é isso? O que é o agrosuicídio, né? Então, cheguei na conclusão, na leitura, eu já tinha feito a leitura de todos os artigos que o senhor mandou, se eu não me engano, no dia 4, eu já tinha feito a leitura deles, tudo direitinho, os vídeos. Então, seria o avanço do desmatamento da Amazônia, prejudicando substancialmente a produção agrícola do país. Essa prática, que é o avanço do desmatamento, reduz o volume anual de chuvas, que são essenciais para as plantações, para que as plantações tenham um desempenho lucrativo. Segundo os pesquisadores, essa redução avança de tal modo que, em breve, se nada for feito, poderá inviabilizar o lucrativo sistema de dupla safra hoje praticado na região, que é o safra e o safrinha, né? E aí eu vou procurar mostrar aqui, através dos slides, como os pesquisadores, que é o Leite Filho, o Soares Filho e o Davis, que são do Centro de Sensoramento Remoto da UFMG, o Abraão, que é do Departamento de Engenharia Agronômica da Universidade de Viçosa, e Borges, que é do Centro de Pesquisa de Desenvolvimento da Universidade de Bonn, da Alemanha. Como é que eles estão vendo essa questão do desmatamento na Amazônia, que está reduzindo a olho nu as chuvas no centro-oeste brasileiro, que é o grande celeiro agrícola do nosso país, tá? Então, vamos lá. Essa basicamente vai focar na minha apresentação. Então, como foi que... Eu vou tentar fazer uma explicação, apesar de que o André já leu, o senhor também conhece o texto, mas como isso vai ficar para que outras pessoas vejam, né? E aí fica mais ou menos dessa forma. Como foi que eles fizeram? Eles pegaram isso através de um viés retrospectivo e pegaram a relação quantitativa entre as chuvas anuais e a perda de floresta nessa região em 10 anos, 99 a 2019, 20 anos, desculpe. Com base nesse cruzamento de dados de chuva com os números de desmatamento, eles puderam determinar os limites críticos. Essa é a grande sacada. Eles estabeleceram os limites críticos desse desmatamento que não pode ultrapassar para a perda de floresta na localidade, né? Assim, apresentam quais são esses limites percentuais de desmatamento, a partir dos quais os ganhos da área de plantio passam a ser anulados economicamente pela perda de produtividade
causada pela diminuição de chuva. Esse é a relação, desmatamento, diminuição de chuva. Então, segundo os pesquisadores, estudos anteriores, realizados sobretudo no âmbito de uma modelagem matemática, estimavam que esse limite girava em torno de 30% e 50%. Estimavam, né? O estudo dos pesquisadores da UFMG avança ao estabelecer esse índice de forma empírica e ponderada, considerando em relação a diferentes escalas geográficas. Para entender como isso foi feito, é preciso compreender que o mapeamento é realizado via satélite da precipitação da Amazônia a subdivide em pixels, de 28 quilômetros quadrados cada célula de pixel dela, né? Que eles vão chamar de célula de grade. O cálculo dessa pesquisa considera essas células tanto individualmente quanto agrupadas, entre outros fatores, tá? Continuando, nessa investigação, eles pegam exatamente o que o André acabou de falar, o SBA, que é a Amazônia Meridional Brasileira, que é um recorte do sul da Amazônia brasileira, que historicamente sofre com essa expansão agrícola e madeireira, tem aproximadamente 1.900.000 quilômetros quadrados e abrange o Acre, Rondônia inteiros, o norte e sudoeste do Mato Grosso e metades inferiores dos estados do Amazônia e do Pará e parte pequena do Tocantins, que é justamente essa imagem, né? Justamente essa é o SBA que foi feito o estudo. Então, continuando. Aí, como é que nós vamos chegar nesses limites críticos, né? Ao analisar os dados referentes a cada célula, esses 28 quilômetros quadrados, independente do entorno que as cerca, os pesquisadores notaram que a precipitação começa a cair abruptamente, como pode ser visto na linha vermelha, que eu vou mostrar os gráficos agora, a partir de 58%. E esse é o limite crítico disso aqui. Eu vou trazer o gráfico para a gente dar uma olhada, que o gráfico diz mais do que a gente está falando. Nesse gráfico aqui, esse primeiro que tá rodeado, ele é o gráfico que trabalha somente com a célula de 28 quilômetros quadrados. E aí você vê que a partir de 58%, a linha vermelha começa a decair. A linha vermelha é a precipitação, a linha azul é o desmatamento. No gráfico B, que eu já vou aqui adiantar com vocês, ele pega duas células, ele pega 58 quilômetros quadrados. E aí você tem aproximadamente 48%, se eu não estou enganado, entre a relação entre desmatamento e precipitação de chuva. No gráfico C, ele pega, na verdade, 4 células, né? 4 células de 28, que dá 112 quilômetros quadrados. E aí ele vê que fica em torno de 23% essa relação do desmatamento com a precipitação de chuva. E eles finalizam esse estudo com 224 quilômetros quadrados. E aí ele diz que qualquer coisa com 224 quilômetros quadrados de tela não tem jeito. A precipitação de chuva já tá prejudicando muito. Eles vêm com alguns dados, é justamente o que eu coloquei no gráfico B, eles trabalham com 56 quilômetros quadrados, então o limite fica em 48%, né? O limite crítico. No gráfico C, o limite crítico fica em 23%, né? E no gráfico D, que a gente acabou de explicar, que ele pega 8 células, qualquer índice de desmatamento ali, a precipitação de chuva vai ter efeito gravíssimo, tá? Continuando, aí aqui eu faço um alerta importante. Eu, enquanto proprietário de uma pequena área na Amazônia, vou, sabedor mais ou menos desses dados, vou desmatar algumas dezenas, milhares de hectares que eu tenho. Eu posso pensar isoladamente dessa forma? A gente vai ver que não podemos pensar isoladamente. A gente tem que pensar a Amazônia sempre num coletivo, tá? Então, eles respondem assim, o produtor da região pode ter a ilusão de que, se desmatar um pouco a região dele,
ele terá não apenas um ganho de território para o plantio, mas também um aumento de chuvas e, consequentemente, um ganho potencial de produtividade. É um ledo engano. Os pesquisadores dizem que isto, de fato, até pode ocorrer no primeiro momento, mas o problema é que o volume de chuvas que vai precipitar sobre a sua área não sofre apenas o efeito do desmatamento que ocorre nela, mas também o efeito do desmatamento em toda a região. Então, se eu pensar em 28 quilômetros quadrados, é uma coisa, eu pensar em 200 e poucos quilômetros quadrados é outra, né? A gente viu que, a partir dos gráficos, não tem para onde correr. O desmatamento feito pelo produtor vizinho impacta negativamente as precipitações que vão ocorrer em sua área, assim como o desmatamento em sua área impacta negativamente com as precipitações sobre a área do produtor vizinho. Então, uma coisa está ligada à outra. Qualquer desmatamento será prejudicial, independentemente da área. O que ocorre é aquilo que nas ciências ambientais chamamos de jogo de soma negativa. Os desmatamentos localizados, mesmo que leve a aumento momentâneo das chuvas localizadas, provocam menor precipitação geral, ocasionando uma perda que, na prática, supera os ganhos locais que cada produtor tem pontualmente com o aumento da sua área disponível para a atividade agrícola. Então, a gente está vendo que não adianta, desmatar não é. E aí eu trago o desmonte do mito do combate do desmatamento localizado, né? Nesse sentido, acrescenta Leite Filho et al., é equivocada a ideia de que a política de controle e de redução do desmatamento possa se dar de forma pontual e parcialmente localizada. O desmatamento de uma área influencia a precipitação da região como um todo. O combate ao desmatamento e a consequente diminuição das chuvas só vai funcionar se for pensado como uma política nacional, uma política pública, considerando a Amazônia como um sistema integrado. Ele acrescenta que a umidade injetada na atmosfera pela Amazônia leva umidade para, entre outras regiões, do Sudeste brasileiro. Então, continuando, a gente traz uma coisa que alguns dos textos falaram sobre a miopia ambiental. Leite Filho et al. Ressalta que, ao ser analisada de forma contextualizada, todo o desmatamento realizado hoje na Amazônia tem efeito na diminuição da precipitação geral, ainda que, no primeiro momento, o produtor que avance no desflorestamento de sua região, aumentando o seu território de plantio, possa notar um pequeno aumento momentâneo desse índice de precipitação. Mas, no geral, não querer enxergar isso é querer tapar o sol com a peneira. No geral, as precipitações vão realmente diminuir. Tá? Na prática, o que está ocorrendo na Amazônia é o que os autores chamam do agrosuicídio, mas os produtores insistem em não ver. Alertam os pesquisadores, segundo os quais as perdas da floresta já chegam a 30% nesse recorte feito no SBA, que é do sul da Amazônia. Continuando, eu trouxe aqui um tema chamado uma imagem diz mais do que 1000 palavras, né? E realmente diz. Aqui eu pego esse gráfico do desmatamento anual da floresta amazônica, começa em 2004, vai até 2020, né? Você vê que nós temos aí várias críticas a fazer a vários governos com relação a desmatamento, porque começam lá em cima, e se eu não me engano, em 2004 já era governo Lula, desce, e aqui em 2000, e aqui eu trago um desmatamento anual do governo Bolsonaro. Você vê que em 2021 foi um dos maiores, os índices de maior desmatamento desde 2026, e 2022 continuou também nesse mesmo patamar, não mudou muito, tá? Está mais ou menos nessa mesma linha. Aí, qual é a luz no fim do túnel? É uma coisa chamada governança. Os autores fizeram projeções simuladas da expansão agrícola dentro do SBA e, com base no desmatamento, eles têm 2 cenários. Um de governança ambiental fraca, que eles chamam de WEG, e outro de governança ambiental forte, que chamam de SEG.
só para a gente poder ter uma ideia, o WEG ele assume o desmantelamento contínuo das políticas de conservação do Brasil, juntamente com forte apoio político para políticas agrícolas, prejudiciais ao meio ambiente, incentivos econômicos implícitos para o desmatamento legal. Será que isso, vocês lembram de algum presidente que associa isso aí? Ao Bozo, né? Ao Bolsonaro, que já vai tarde, né? E o SEG, que é uma governança forte que incorpora a aplicação efetiva dessas políticas de conservação, de fiscalização, agenda ambiental, implementação de códigos florestais, incentivo adicionais à unidade de conservação. É isso que a gente espera que esse novo governo faça. E aí ele traz no artigo nas coisas da internet alguns gráficos, né? O primeiro gráfico é sobre o percentual de perca florestal, né? Atingindo o limite crítico de cada um. Então, esse aqui é a perca florestal, vão ser 6 gráficos, né? Esse aqui é a perca florestal, um gráfico basicamente com até 2019. Esse aqui é simulado para 2050, consegue segurança forte, a governança forte, e o último até 2050 com segurança fraca, a governança fraca, né? E a olho nu nós conseguimos perceber a diferença, né? Evidentemente não tem nem eu não me ative a muitos dados percentual, mas a olho nu dá para a gente ver que se a gente chegar em 2050 com uma governança fraca, a gente está lascado. E aí ele trabalha outros gráficos de uma outra forma com as células de grade, os pixels, né? Trabalha mais ou menos, mas é isso aqui também. Aqui é 2019 primeiro, aqui é o 2050 com governança forte, e aqui é 2050 com governança fraca. Continuo com outro gráfico de cobertura de solo, também para 2019, governança forte para 2050 e governança fraca para 2050. Olha a situação de 2050 com governança fraca. Em que situação estaremos em 2050 se isso realmente acontecer? Estamos realmente diante de uma situação muito delicada se essa governança forte não for aplicada, né? As leis ambientais, a fiscalização voltar, tudo isso. E aí, em seguida, a gente trabalha com a questão dos mapas da redução de chuvas, das precipitações, né? Aqui também é 2019, 50 governança forte e 50 governança fraca. E aí você vê você vê aqui para 2050 com a governança forte, que ele já dá uma melhorada muito boa em 2019, né? Mas se a gente olhar, comparar 2050, governança forte e governança fraca, é uma calamidade. Então, em termos de gráfico, basicamente foi isso. Então, as considerações sobre os gráficos. Entre os diversos dados alcançados pelo estudo, destaca-se o fato de que, em um cenário de governança ambiental fraco, o sul da Amazônia pode perder 56% das suas florestas até 2050. Ao mesmo tempo, o modelo projeta que a redução do desmatamento, promovida em um cenário de governança ambiental forte, evitaria perdas agrícolas na região no montante de até 5,2 bilhões. Nada mal. No cenário de governança ambiental fraca, as conquistas ambientais alcançadas na Amazônia desde 2005 serão jogadas todas pelo ralo, todas desfeitas na prática, né? Quando se alcançaria outra vez índice de desmatamento superiores a 27 mil quilômetros quadrados por ano, que é um absurdo. Isso representa o pior cenário e deve ser visto como uma completa desconstrução da governança ambiental no Brasil, com impactos severos. E no cenário de governança ambiental forte, o desmatamento anual na Amazônia seria reduzido para 4 mil quilômetros. Nós estamos falando em 27 mil para 4 mil, até 2030, em um sistema de ganha-ganha que beneficiaria o meio ambiente e os produtores que atuam na região como um todo, tá? Aqui, quando se fala em benefício, não é benefício somente para um, são para todos. Aí, aqui, eu queria 2 minutinhos da atenção de vocês, tá? Estamos aqui, Marco.
Vamos lá. Sim, estamos aqui. Poxa, que chique, hein, Mário? Como diria no estado de São Paulo, homem é brabo. Esse vídeo é sensacional, cara. Olha o meu Mato Grosso do Sul ali, hein? Eu vi, hein? É. Só um minuto. Deu um tiltzinho aqui, só um minuto. Não, tranquilo. Nossa, e saber que a gente, esse trabalho desses professores, né, tem ligação direta com os trabalhos do professor Carlos Nobre, né, André? Sim, professor. Imagina, O Mário caiu? acho que deve ter caído. Né? Deixa eu ligar a minha câmera aqui. E a gente tá muito chique, né, André? Porque a gente já teve com essa turma toda. Professor, com certeza, viu? Tá muito chique. Que a gente já teve... Não, e ontem eu falando contigo. Eita, o foi aqui, professor. Não, tranquilo, a gente tá comentando aqui, eu e o André, né? E a gente tá muito chique, porque eu tava olhando aqui o vídeo, porque geralmente, para os que estão assincronamente, a gente depois vai deixar o vídeo ali na plataforma, enfim, vou colocar no Telegram. Mas eu tava falando assim, eu e o André, a gente tá muito chique, porque a gente teve uma reunião dessa daí, que eu e o André, nós estávamos com o Carlos Nobre, com o Antônio Nobre, que é o irmão dele, enfim, essa turma toda. Nós estávamos muito chique. Tá, e aí, finalizando o vídeo, eu finalizo que é justamente porque né, o vídeo ele dá mais ou menos uma noção de tudo. As referências que eu peguei foram justamente o artigo do inglês, do pessoal lá de UFMG, né? Peguei também os pesquisadores também que falam a matéria, né? Foi a matéria divulgada e o diálogo chino, né? Que é onde tem esse vídeo. Eu achei fantástico esse vídeo, cara. Né? Tem muita coisa interessante. É isso. Né? Eu gostei muito do material. É isso. Agradeço. É esse exercício. Vamos lá, vamos escutar o André, a gente faz depois um balanço. Beleza. Vamos lá, André, contigo. Vamos lá, professor. Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, só um minutinho. Peço para contar só quando eu começar a compartilhar, um minutinho. Aqui, hoje vocês estão aí com moral, porque só estavam nós três aqui, né? Geralmente eu coloco o cronograma, a gente fica aqui, vamos entender que nós estamos na aula de férias. Eu coloco o cronograma correndo com vocês. Só
Matias, Solange e a Laura que não nos persiga depois, né? Ah, o professor está passando pano. Só um minutinho. Vamos lá. Vocês conseguem ver? Consegui sim, André. Beleza. Dá um F5 aí que começa a apresentar. Apresentar em tela cheia. Só um minutinho, professor, porque eu sou péssimo no Google Meet. E tá chovendo aí, Mário? Tá chovendo aí? Não? Mas não, geralmente janeiro é bem chuvoso, né? Ontem choveu o dia inteiro aqui. Nossa, e tá, assim, você vê que nós temos um problema, né? O mundo tá meio doido, né? Mundo muito meio doido, não, né? Nós estamos passando por um momento diferente. Tá fazendo frio aqui em janeiro. Estranho. Aqui ontem choveu o dia inteiro, professor. Olha isso. Vamos lá, André. Vamos lá, vocês conseguem ver em tela grande? Todos vendo em tela grande. Então tá certo. Vamos lá, gente. Boa tarde. Para quem não me conhece, quem vai começar a ver o vídeo a partir de agora, eu me chamo André Calisto. Sou estudante aí do programa de mestrado em Geografia da Universidade Federal do Acre e vou apresentar aqui o tema do agrosuicídio na disciplina de Estado, Sociedade e Amazônia. Né? Como o Mário já colocou muito bem aí, né, várias informações, eu vou só salientar mais algumas coisas e apresentar algumas imagens novas. Né? Então, vou começar falando que o PRODES, né, que é o monitoramento da floresta amazônica brasileira por satélite através do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, ele conseguiu constatar em 2020 que houve um desmatamento de 11 mil quilômetros quadrados, ou seja, 143% a mais que a menor taxa já registrada desde 2012. Ou seja, desde 2012 até 2020, houve-se 143% a mais de desmatamento na Amazônia. Né? Eu gostaria de começar a minha apresentação com esse dado, que é um dado muito relevante. E aí eu mostro uma imagem para vocês da Amazônia, onde de um lado a gente tem a floresta intacta, digamos por dizer assim, e de um outro lado ela é desmatada para o uso da terra, né, seja para o plantio ou para qualquer outra atividade, mas desmatada. Aí, como o Mário já tinha colocado, mas apresentando mais uma vez para vocês, esse gráfico demonstrando os índices de desmatamento desde 2004 até 2020. A gente percebe que em 2004 havia-se uma taxa de desmatamento muito alta, né, provavelmente pelas políticas ambientais aplicadas até então, e que esse índice ele diminuiu até 2012, como eu falei para vocês, a menor taxa já registrada. Mas desde 2012, essas taxas elas começaram a aumentar novamente até 2020, que foi esse último dado que eu apresentei para vocês, e aí provavelmente, né, por conta das políticas ambientais em vigor no nosso país. Eu gostaria de falar um pouco sobre o estudo que eu vou apresentar aqui. Né? O Mário falou muito bem aí, que é um estudo apresentado pelos autores da Federal de Minas Gerais, e esse estudo, basicamente, ele correlaciona o desmatamento, né, com o nível de precipitação, ou seja, com o nível de chuvas na Amazônia Meridional, é o que eles chamam de Southern Brazilian Amazon, a SBA. Isso. É a metade inferior, digamos assim, da Amazônia, né? Como é que é, André? Me permite. A parte meridional. Olha isso, vamos lá. Não, professor, porque nem todo mundo estuda geografia, então... Mas agora você vai aprender a falar certinho. Para as pessoas não terem que pesquisar, meridional significa sul, né, e setentrional significa a parte superior. Então, aqui no caso, a Amazônia Meridional, né? Então, por que é que eles escolheram essa região especificamente para fazer esse estudo? Porque essa região ela é a região que historicamente mais sofreu com a expansão agrícola e madeireira, e é a região que também concentra a maior parte de terras cultiváveis e de pastagens na região amazônica. Né? Além disso, essa parte meridional da Amazônia é a região que
apresenta mais tempo de seca comparado com a parte setentrional da Amazônia. Ou seja, são 150 dias de seca. Eles colocam que esse tempo grande de seca, ele acaba sendo uma vantagem para as pessoas que querem desmatar a Amazônia, porque se não há chuva, você pode desmatar mais e cortar mais, enfim, acabar aí com a floresta para fazer a utilização da terra, né? Essa área meridional da Amazônia, ela equivale a 1,9 milhões de quilômetros e ela abarca o Acre e Rondônia inteiros, o norte e o sudoeste do Mato Grosso e as metades inferiores do Amazonas e do Pará, tá? E aí essa palavra inferior, professor, veio direto do texto, tá? Além disso, eu achei importante trazer esse termo, o LUC, o LUCC, que é o Land Use and Cover Change, que é o quê? Esse termo ele serve para designar as atividades de uso da terra, porque os autores colocam que há muitos estudos sobre mudanças climáticas associados aos gases de efeitos estufas, mas poucos estudos associando o uso da terra, ou seja, o desmatamento, ou o uso da terra para atividades agrícolas, com a questão climática. Né? E aí, esse é o mapa, apresentando aí a parte meridional da Amazônia, a SBA, como eu falei, que pega o Acre, a Rondônia inteiro, parte do Pará, parte do Mato Grosso e parte do Tocantins, para quem não conhece. Há um tempinho para as pessoas olharem um pouco mais. E esse estudo, ele abarcou o período entre 1999 a 2019. E o que foi que esses autores procuraram fazer? Eles procuraram definir os limites críticos aos quais, a partir desses limites, não há mais um retorno, para deixa eu só me voltar aqui, né? A partir desses limites críticos, não há mais um retorno para a questão da precipitação, para a questão da chuva, né? E, de modo geral, eles colocam que esses limites críticos, antes desse estudo, eles levavam em conta que esses limites estavam entre 30% e 50%. Todavia, eles perceberam que a perda da floresta ela afeta a precipitação de forma diferente, dependendo da escala geográfica. Então, no estudo, eles conseguiram constatar que, a partir de o que eles chamam de grade, né? Na grade de 28 quilômetros por 28 quilômetros quadrados, esse limite seria de 58%. A grade de 56 quilômetros quadrados seria o limite de 48%. A grade de 112 quilômetros seria de 23% de desmatamento sem que houvesse retorno. E a partir de 224 quilômetros, qualquer nível de desmatamento vai afetar o nível de precipitação na Amazônia, né? E eles colocam que, à medida que o desmatamento regional avança, os ganhos locais diminuem e, eventualmente, se anulam. Ou seja, a partir de um nível de desmatamento, né, no caso aí 28 quilômetros, 58%, 56, 48, 112, 23 e 224, qualquer nível de desmatamento, o nível de precipitação, o nível de chuva iria diminuir, e aí os lucros, né, do agronegócio iriam diminuir drasticamente. E aí eles colocam o quê? Que o futuro ele depende da governança, ou seja, eles colocaram dois possíveis cenários, o que eles chamam de WEG, né, que é o Weak Governance Scenario, que o weak é fraco, e o Strong Governance Scenario, que o S é de strong, que vem de forte. Eles colocaram que, em 2019, 25% da Amazônia Meridional já havia perdido 55% a 60% da sua floresta em grades de 28 quilômetros. Né? E que, num cenário de uma governança fraca, esses números eles iriam
de 36% a 55% entre 2030 a 2050. E que num cenário de governança forte, esse número iria diminuir de 55% a 60% para 24% até 2050. Para outras grades, num cenário de governança fraca, nas grades de 56 quilômetros e 112 quilômetros, esses índices iriam de 60% a 69% de perda de floresta até 2050, e num cenário de governança forte, nessas grades, né, que eles chamam de células grades, de 56 quilômetros a 112 quilômetros, iria ser esses índices iriam ser diminuídos de 28% a 16% até 2050. O que é que eu quero falar, em resumo? Que a partir das políticas ambientais, a gente pode, e isso parece óbvio, né, mas eles colocam muito bem André, através... me permite. WEG é o que mesmo? É o WIC? Não, o WEG é Weak Governance Scenario, né? O Weak Tá. quer Ok. dizer fraco, né? Ok. E o S é de Strong. Então, eles colocam que, dependendo do governo, se for um governo que tenha políticas ambientais fortes, ou seja, que puna o desmatamento, que puna o uso ilegal da terra, enfim, esses índices iriam diminuir até 2050 nesses números que aparecem aí na tela. Já num cenário de um governo de políticas ambientais fracas, esses números iriam aumentar, né? E aí ele coloca que até 2050, num cenário de um governo fraco, iria se perder 5,6 bilhões de dólares no cultivo de soja e 180,8 bilhões na produção de carne, né? O que é muita coisa, até porque, como já foi falado aqui na aula hoje, né, o agronegócio é uma das forças motrizes da economia brasileira. Então, uma das esferas econômicas que sustentou aí o país durante a pandemia, né, digamos assim. Então, se nós perdermos todo esse dinheiro, acredito que a economia brasileira vai encolher muito e todos nós, enquanto cidadãos brasileiros, enquanto nação brasileira, iríamos perder com isso. E aí o Mário já mostrou, né, muito mais detalhado que eu, mas para vocês verem mais uma vez esse gráfico aí que mostra, primeiramente, a letra A, né, é a porcentagem de perda de floresta até 2019, a letra B é simulado um cenário de governo forte, de políticas ambientais fortes, até 2050, então a gente percebe ali que não tem tanta diferença, mas também não avança tanto, né? E na letra C, o cenário com um governo de políticas ambientais fracas. Então você percebe, como o Mário falou, a olho nu, que há um avanço muito grande de desmatamento, né? Isso em células de 28 quilômetros. Na letra D, a gente tem aí uma perda até 2019 novamente, e na letra E, como mais uma vez, com um governo forte de políticas ambientais, e na letra F, com um cenário de governo de políticas ambientais fracas, e da mesma forma aí a letra G, H, I, J, K, L, né? Então, de modo geral, a gente percebe o quê? Que um governo com uma política ambiental forte, ele contribui sim e ele ajuda sim no combate ao desmatamento e às mudanças climáticas, e principalmente na prevenção dessas perdas econômicas, né? Dessas futuras safras aí de soja e de produção de carne, e dentre outras produções. Aí mais um gráfico que já foi mostrado, mas mais uma vez para vocês verem os três tipos de grades que eles estudaram, a de 28 quilômetros, a de 56 quilômetros e a de 112 quilômetros. E aí a linha tracejada, né, pontilhada, na verdade, é um cenário com governo fraco, e a linha contínua é o cenário com um governo forte. Então, vocês percebem que a linha pontilhada ela vai muito acima do que a linha contínua, justamente porque o governo, com políticas
ambientais fracas, ele vai contribuir e muito para o desmatamento, né? E assim para as mudanças climáticas, e assim para a diminuição das chuvas, e consequentemente aí para o agrosuicídio, né? Para a perda da produção de soja, de produção de carne e tudo mais. Aí, mais uma vez, eu pensei igual o Mário, coloquei aí para vocês o índice de desmatamento aí desde Mas 1980. vocês pegam no pé do Bolsonaro, né, gente? Coitado do nosso Pois é, presidente. professor. A questão é essa, né? A questão assim não é nem Coitado do nosso ex-presidente, pelo amor de Deus, né? nosso ex-presidente, a questão é essa, assim, não é nem pegar no pé do Bolsonaro, eu diria assim, pegar no pé da política ambiental do Bolsonaro, assim, deixando de lado todas as outras políticas, né? Porque a gente está falando da questão ambiental. E aí a gente percebe que, lógico, no governo Bolsonaro não foi o maior índice já registrado, mas nos últimos 10 anos foi. Quer dizer, desde que se começou a olhar, a ter um olhar diferente para o meio ambiente, a entender que a floresta em pé ela é mais valiosa, esse foi o maior índice, né? Então, quer dizer, esse foi o governo que foi contra, né, contra tudo que tem sido feito aí durante os últimos 10, 15 anos em relação à proteção da floresta. E assim, para a gente não romantizar aqui a conversa, não é só sobre deixar a floresta em pé porque é bonito ou porque é importante, né, até para a nossa respiração, para a nossa sobrevivência, mas também uma questão econômica. Né? Quer dizer, se a floresta ela for desmatada, a gente não vai ter mais nem comida. Então, é uma questão muito grave e que eu acho que tem que ser muito debatida e muito divulgada, porque isso afeta a todos nós, né? E aí o estudo coloca que o Brasil ele pode ter ultrapassado já um limite no qual mais desmatamento na Amazônia se traduz em dano econômico direto, né? Ou seja, eles colocam que mesmo com todos esses estudos e tentando mitigar esses problemas, talvez o Brasil já tenha ultrapassado um limite no qual não seja mais possível retroceder. E esse movimento, né, desse último governo, de uma política ambiental fraca, ele tem ocasionado aí por baixo US$ 1 bilhão em prejuízos anualmente ao Brasil. E eles colocam que reconhecer esses riscos, falar sobre o que a gente está falando aqui, pode ajudar o Brasil, né, pode ajudar a conduzir o Brasil de volta a um curso sustentável para a produção agrícola e a conservação ambiental. E aí, mais uma vez, eu gostaria de apresentar só mais uns dados aí jornalísticos, né, que 43% foi o que choveu este ano no Pantanal, comparado ao que era esperado. Essa informação aí ela é de 2021. E 27 é o número de dias de chuva perdidos no estado do Mato Grosso entre 1988 e 2012. Pode parecer pouco, mas é muita coisa, né? Principalmente se a gente estiver falando aí em produções, em plantio, enfim, que precisa-se de um número específico aí de água, né? De precipitação. E a razão pelas quais se preserva a Amazônia, como eu falei há pouco, elas não são meramente ideológicas, né? Elas são hidrológicas, climatológicas e geoquímicas. Né? Ou seja, a gente não está conversando aqui, a gente não está falando sobre isso, debatendo sobre isso, por uma questão ideológica, e sim por uma questão de sobrevivência. E essa foi a referência que eu usei aí do estudo. Muito obrigado. Nossa, vocês estão afiadíssimos. Eu peço até desculpa, porque eu me atrapalhei um pouco. Não, vocês estão afiadíssimos. Mas eu acho que eu consegui passar a ideia. É porque... E sincronizar, e alinhados também, porque um fez uma... Vocês conversaram aí, né? O Mário me passou as referências, mas eu preciso dizer que algumas coisas foram coincidências, como, por exemplo, aí o gráfico do governo Bolsonaro. Ah, sim, né? Professor, eu queria fazer um adendo. O senhor assistiu, eu creio que deve ter assistido a posse do Lula, né? Eu não assisti, eu vi os principais flashes que eu estava tomando cerveja, né, gente? Era no 1º de janeiro. Por incrível que pareça, na posse do governo Lula, ele fala sobre essa questão ambiental, sobre essa questão
do agronegócio está associado ao não desmatamento da Amazônia. Uhum. E aí, na posse dele no Senado, também o Rodrigo Pacheco cita isso. Sinalizou. Eles devem estar em contato com esse pessoal da UFMG, não tenha nem dúvida disso. Sim, eu acho que a discussão com o pessoal da UFMG, né, eu acho que tem dois fatores desse texto que eu gosto bastante, né? Primeiro, essa questão que está associada a essa leitura técnica, porque imagina, pensem comigo, esse texto, acho que esse texto é de 2000 e, deixa eu ver aqui, 2021, né? Imagina, o auge de todo esse debacle e essa destruição protagonizada pelo governo do ex-presidente Bolsonaro. E aí a gente entender o impacto disso passa essencialmente a entender o que o agronegócio representa na nossa sociedade. E aí eu acho que quando eu assisti, vi os principais momentos, né, da posse, e tenho acompanhado todas as posses dos ministros, as falas dos ministros, e para além disso, né, eu falei isso inclusive com o André ontem, no telefone, acompanhando a reorganização e reconstrução do governo brasileiro, né, porque a gente ficou durante um período aí sem governo, né, e várias questões mais básicas mesmo, assim, hoje de manhã, enquanto estava resolvendo umas questões pessoais, eu estava assistindo uma reportagem no Twitter, inclusive, com aquela repórter, a jornalista Natuza Neri, que conseguiu acessar o Palácio do Planalto, né? Palácio do Planalto não, Palácio da Alvorada, né? E que é a casa do chefe do governo brasileiro. E aí, assim, o descuido não é só da floresta, entende? Vai até dos móveis, cara, sabe? Assim, essa é a questão, sabe? Da pessoa não cuidar do móvel da presidência da República não ter zelo Federativa do por nada Brasil. que é público, né? Por nada, assim, sabe? Eu, particularmente, sendo servidor público, quando eu chego no UFAC, ou qualquer espaço que eu vou ocupar que seja público, eu sei que aquilo não é meu, cara, sabe? Assim, da sociedade brasileira, né? E eu tenho zelo, pra você ter uma ideia, como nós estamos conversando aqui, a gente, tudo bem que nossa aula foi lá naquele setor novo, né? Nossa aula presencial, mas as aulas da graduação são naqueles setores antigos ali, né? Naquele bloco antigo. E assim, eu me incomodo de que lá tem agora, um bastão de metal, né? Que você clica, né? Para ligar, aquilo raspa, né, o projetor. Eu tenho cuidado com aquilo, né? Tudo bem que eu estou falando do projetor de uma universidade federal no interior do Brasil, mas assim, e eu estou comparando com os aposentes do ex-presidente da República, né? Mas é isso, sabe? Se a gente não tinha nem isso, e aí fazer essa correlação que nós estamos falando sobre o agrosuicídio e as discussões estão em torno dessa temática, né? Que é a questão que as pessoas não tinham cuidado mínimo, né, com o que era público, que vai ter cuidado com a floresta, é uma questão que passa essencialmente quando eu vou fazer campo semana que vem, e aqui na cidade do lado, né, que é Ribas do Rio Pardo, que tem construído ali, vou mandar para vocês o vídeo, tem construído ali a maior linha continuada de produção de celulose do planeta, depois, e até então a maior era que estava aqui em Três Lagoas. Mas aí, assim, é uma outra realidade que é imposta, que é entendida dentro de um contexto de um Brasil e de um planeta que precisa de regulação, regulação não, melhor dizendo, precisa de, no mínimo, cautela com essas questões do bioma, né? Porque, para falar como um professor meu, fala o professor Cláudio Egler, que o sistema natureza conjugado com o sistema natureza, as forças da natureza conjugadas com os nossos feitos da humanidade, eles conjugados, as forças são ainda piores, né, quando elas se voltam. Professor, eu gostaria de fazer um comentário que eu acho muito relevante, que foi o que o Mário comentou, eu queria comentar na minha apresentação à cabeça, esquecendo que
alguns produtores, né, e existe um fator empírico aí, é que um certo nível de desmatamento, ele acaba, sim, né, ocasionando um aumento pequeno de chuva no local. Mas o que essas pessoas não conseguem entender e abarcar é que, se todos pensarem da mesma forma, vai acabar desmatando tudo, e aí, quando junta é isso que o senhor está falando aí, quando junta todas essas forças, né, acaba acontecendo uma catástrofe, né, acaba desmatando demais, e aí diminuindo drasticamente o nível de precipitação. Isso. Entenda que é isso que nos leva no início da aula, né? Nós começamos aqui falando sobre tectônica, geológica e uma discussão sobre políticas públicas, sobre uma aula sobre Estado e sociedade da Amazônia, né? E a gente começou falando sobre tectônica e geologia, e falando sobre força, que é uma força da natureza. Aqui nós estamos debatendo, nessa segunda parte da aula, nós estamos falando sobre os efeitos, entendendo aí o ser humano como uma força também da natureza, que nós separamos isso como, só do ponto de vista teórico mesmo, né, do entendimento do mundo. A gente separa até o meio ambiente, né? A gente faz essa separação, meio ambiente. E entendendo também, dentro desse sistema econômico, né, que as coisas estão conjugadas. O vídeo que o Mário passou e que depois os colegas que estão aqui assincronamente vão pegar, vão assistir. O vídeo que está também dentro da o vídeo que está na apresentação, né? Está na matéria, né? Que é o vídeo que o Mário passou, eu mandei ali no grupo, eu não mandei, Rona, depois, para a gente entender esse efeito, né? Que nós somos uma força também geológica, né? E a Solange depois pode ajudar a ler desta forma, compreendendo essa estrutura, de que dentro dessa perspectiva somos uma força geológica desse panorama, entendeu? Quando isso é colocado, e aí lendo dentro do que a gente está chamando de períodos, né? Períodos geológicos, né? Que é o antropoceno. Entendendo nós como uma força geológica colocada, somos essa transição, exercemos mudança na superfície da Terra. Essa é a grande... eu acho que quando os pesquisadores colocam aqui esses 23% do desmatamento territorial, e o André traz para a gente o LUC, né? Landscape Use Coverage... LUC Land Use Coverage Change. Lembrei? Isso. Land Use Coverage Change. Né? E entender que essa perda, né, dessa cobertura vegetal interfere no sistema natureza do planeta. É isso, sabe? Entender. Eu acho que não passa... vocês trazem o dado do governo Bolsonaro, do governo do ex-presidente Bolsonaro, e é um fato, a gente trabalha com isso, nós somos cientistas e trabalhamos com o fato, né? Que nós perdemos, não foi, o André salienta isso muito bem, não foi o pico, mas perdemos isso num pouquíssimo tempo. Perdemos muita cobertura vegetal e interferimos, e esse é um fato, né? Me permite um pouquinho, só pedir aqui um momentinho, rapidinho. Para voltar, é o que a gente está comentando aqui. Entender, gente, que estamos nesse movimento, dentro desse contexto de transição, e que as altas taxas de desmatamento que passam aí, o texto fala de quanto, qual foi os quilômetros quadrados perdidos. Minha mãe vai passar aqui, viu, gente? Ó, minha mãe aqui.
o texto fala de quantos quilômetros quadrados perdidos? Até A publicação do trabalho, né? foram 11 mil quilômetros, né? Isso é anualmente. Anualmente, 11, meu Deus do céu. Só em 2021 foram 11 mil quilômetros quadrados. Isso. Na média de 10 a 11 o governo Bolsonaro. 10 a 11. Isso. Imagina isso, a gente conseguir olhar aí. Pesquisa para mim, André, qual é o quilômetro quadrado do estado do Acre? Vamos fazer esse número. Vamos fazer essa proporção rápido. Eu peguei um site que tinha essa relação bem legal lá do PRODES, na UFMG. E aí ele dá um detalhamento total, né? Do Acre, Pará. O que a gente perdeu? Olhando o tamanho do. O Acre, ele é o 15º em extensão territorial, com 164.221,36 quilômetros quadrados. Perdemos aqui, perdemos 121 mil, então vamos pegar 11 mil quilômetros quadrados perdidos ao ano. São 4 anos, 44 mil. A gente perdeu metade do Acre em cobertura vegetal. Imagina, metade do Acre. A gente pega Tarauacá, para a gente pegar o início da aula, André. Qual que é a área territorial de os quilômetros quadrados de Tarauacá? Né? E é para a gente fazer essas correlações dessas ordens de grandeza. Olha só, professor, Tarauacá tem 15.500 quilômetros quadrados. Perdemos uma Tarauacá. Entendeu? Caramba, professor, agora minha cabeça. Olha, imagine comigo, né? Perdemos um município por ano. Um município, né? Então, vejam. E olha que o estado do Acre são municípios bem grandes. Né? Professor, deixa eu projetar aqui projete. A tela, mas ela não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver. É uma tela da internet. Deixa eu só... Para a gente ver. Eu vou projetar a tela inteira e aí eu vou para ela lá. Aqui, eu estou no site do PRODES, né, que é justamente a observação da Terra lá, é o site que faz isso. Então, aqui, ele traz as taxas de desmatamento só da Amazônia em quilômetros quadrados. Né? Então, aqui ele tem vários... Aí, Mário, eu vou te ajudar, porque eu tenho preconceito com tabela. Aí, eu tenho preconceito. Clica nesse link para gente. Já que você está com a tela compartilhada. Terra Brasilis, né? Já que você está com a tela compartilhada, clica nesse link que eu coloquei no chat agora. Tá, peraí. Que aí a gente já olha. Essa é uma plataforma chamada Previsia. A Previsia é uma inteligência artificial feita pelo Instituto Amazon, que cruza dados do PRODES, do MAP Biomas e de outras instituições que monitoram o desmatamento no Brasil. E aí ela mostra as áreas de risco no Brasil. Olha aí, olha onde está vermelho. André, a cara do André. Olha onde está vermelho. Gente, aí... desculpa, assim, porque eu preciso, assim... É muito louco, é muito, assim, não sei para vocês, para mim, é muito louco e absurdo nós estarmos falando sobre isso, pessoas estudarem sobre isso, ser óbvio e nada ser feito. Exato. Assim, uma coisa maluca. Nada assim, né? Tipo assim, eu sei que muita coisa é feito, mas não é feito o que deveria ser feito. Exato. É uma questão, né? E aí, se você fizer, André, é uma questão importantíssima, esse exercício que a gente está fazendo, né? Ele mostra ali no canto, os assentamentos rurais, as municipalidades, que são os municípios da Amazônia Legal, viu, André? Lá, são 659 municípios, e aí vai mostrando todos os municípios que estão em áreas de fragilidade, né? Os dados estão ali, pode ir para baixo, para mim, por gentileza, o Mário. Pega o número, não. Depois você pega o número. Vai para baixo. Aí, o tanto de questões aí, quilombos. E aí, vamos aqui, na barra de rolagem, está à sua direita, está na sua esquerda. Acho que está na sua esquerda. É a barra de rolagem da página, viu? É isso. Barra de rolagem da página. Puxa lá para mim, para baixo. Aí a gente vai ver os municípios, os estados, olha lá, que a gente perdeu esses 11 mil, está no artigo dos colegas.
E aí, os municípios, pode ir mais fácil. Aí, os municípios que estão ali, que é o ranking por estado. Justamente. E tem também os municípios. Se vocês verem, os municípios tem também. E os municípios que. Aliás, os municípios são as unidades de conservação, que as mais perderam cobertura vegetal, estão dentro da reserva extrativistas Chico Mendes. Aí é uma coisa que é importante, né? Que aqui a gente lê isso dentro dessa chave de desenvolvimento, e eu sou um desenvolvimentista, ou seja, o Estado tem que coordenar algumas políticas de desenvolvimento, é o Estado encarregado disso, de planejar o desenvolvimento. Mas a gente tem que entender que a floresta é um ativo. E aqui, sem nenhum filtro ideológico, a floresta é um ativo. Comentava há um tempo com o presidente, era o presidente do Fórum de Desenvolvimento, perdão, que barulho da moto. Mas, gente, olha só, por isso que as pessoas não gostam de trabalho remoto, né? Mas na minha casa não tem essa bagunça. Mas, enfim, vamos lá. Comentava com o presidente do Fórum de Desenvolvimento Econômico do Estado do Acre, que é o Fórum. É o Fórum, né? Eu não sei, não tem uma sigla, é o Fórum de Desenvolvimento. E um desses comentários infelizes do então presidente, ele falou assim: a Amazônia é rica. O problema é que tem uma floresta em cima. Esse é o problema para eles. E aí não é uma questão do para. A gente tem também que fazer essa releitura, né, dos para eles e para nós. E é que a presidência do ex-presidente, aliás, a gestão do ex-presidente Bolsonaro nos trouxe uma espécie de uma catatumba, abriu uma catatumba. E saiu as piores versões de tudo que tem na sociedade brasileira. Tudo, né? Seja na indústria, no desenvolvimento, no agronegócio. Então, e o André nós comentávamos isso, né? E nós estávamos com a ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil, né? Que era a Isabela Teixeira. E a gente lê, e ela falava sobre isso, né? Então, o que a gente tem vivido, o que nós vivemos nos últimos 4 anos, no campo da desconstrução disso, né? Então, quando a gente olha a iniciativa dos colegas falarem sobre agrosuicídio, depois a gente olhar os dados, ver que a gente perdeu uma tarauacá por ano, né? O André o André que é de lá, né? Começa a ler isso, né? Tipo, a cada ano é como se toda a tarauacá fosse desmatada, né? Eu não conheço tarauacaí, o André, mas imagina a gente chegar lá e não ter nenhuma árvore, entende? E foi isso que aconteceu. Então, passa essencialmente disso, de entender a capacidade do Estado de construir políticas de mitigação, e usando aqui a fala dos colegas, né, da UFMG, né, do weak governance, ou strong governance, no sentido de monitorar e reconstruir aquilo que foi relegado ao esquecimento, e aí sim, a improbidade administrativa do país. E uma coisa que eu quero comentar... Pode falar, Mário, você vai falar? É o desmantelamento de tudo, professor. Desmantelamento. Exato. E aí eu digo assim, eu trabalhei, viu, no governo Bolsonaro, né? Trabalho com o governo Bolsonaro, não. Vou melhorar essa frase. Eu trabalho para o governo brasileiro, né? E aí, ao longo, a gente olha infraestrutura, né? Que é um tema que eu trabalho, né? Que é questões da infraestrutura, o desenvolvimento, as pontes, rodovia, portos, aeroportos, que fortalece a integração regional desse país, mas a gente, quando se fala da Amazônia, tem que ser uma questão muito dialogada, muito conversada. André? Eu só ia comentar, mais uma vez, que para mim é muito absurdo, porque as grandes cabeças do agronegócio, eles pensam muito em lucro, muito em economia, né? E já foi mais que atestado, mais que verificado que a floresta em pé, ela é muito mais, né, vantajosa economicamente do que ela derrubada.
né? Inclusive, na campanha, agora na última campanha eleitoral que teve, se bateu muito nessa tecla de que os grandes empresários do agronegócio de ponta, eles entendem isso, mas os outros não. E aí, só queria deixar salientado essa contradição, né? Que são pessoas que pensam tanto em lucro, tanto em economia, e não conseguem enxergar que o que eles estão fazendo vai de encontro, na verdade, né, vai ao encontro. Vai ao encontro, desculpa, com o que eles querem, né? E eu acho que isso aqui que eu estou falando é uma questão mesmo ideológica e de mentalidade, né? Porque é uma questão cultural. Aí, então, eu acho que, além disso, né, eu acho que é uma opção por desmontar. Essa é a grande questão, né, que a gente viu. É a opção por desmontar. Ficou muito claro, né? E eu participava de reuniões aí. Viu, professor? O dado que o Rodrigo Pacheco trouxe na posse dele foi de 34,5% de área degradadas, que não precisava ser desmatado, justamente a discussão que nós tivemos na aula passada, né? Que foi aquele vídeo da Berta Becker, que traz esse dado, e eu fiquei assim, de boca aberta. Pô, esses caras conhecem isso, cara. Esses caras têm conhecimento dessas coisas. As políticas públicas não fazem, não é por nada, não. Eu não sei por quê, cara. Porque, cara, enquanto a gente não tiver políticos e governantes com consciência, a gente está correndo um risco. A gente está correndo. Imagine em 2050 2 graus a mais nesse gente, desculpa, eu espero morrer antes disso. Porque eu não quero estar aqui para passar fome, para passar calor, entendeu? Entende? Porque assim, eu não sei vocês, eu sou pessimista, porque a gente vê tudo isso sendo estudado, tudo isso sendo falado, e a gente vê convenções e convenções, COPs e COPs, né? Como a gente já teve uma outra aula sobre isso, né, a fé nas instituições, e nada é feito. Então, assim, é difícil acreditar, né? Mas a gente tem que tentar. Eu sou, como eu sou dessa sua escola, André. Isso aí. Pode falar, professor. Assim, não tem como mudar, não, gente. Eu sou cinéfilo, né? Digo isso porque quantos filmes aí já há, né, versando sobre isso, sobre um futuro apocalíptico, sobre um futuro seco, sem água, sem chuva, sem floresta, né? E mesmo assim a gente percebe que, enquanto coletivo, enquanto coletividade, a gente não consegue mudar os rumos, né? Então eu fico pensando assim, pô, será que esse vai ser mesmo o nosso fim? Para que haja uma outra sociedade? Porque a gente sabe que uma máxima da história é que toda sociedade, ao desenvolvimento, o apogeu e o declínio, né? E a gente percebe que nós já estamos no nosso declínio. Exatamente. E de ritmo acelerado. Então, a gente está num trem bala para o inferno, né? Exato. Eu gosto muito daquele texto eu passo para o André. O André conhece esse texto, vamos ver se eu consigo passar ele, ao menos um capítulo do texto do Penteado aqui, para a gente bater um papo muito sobre ecoeconomia. E aí... Tem um vídeo que eu passo o vídeo também. Vou fazer isso. Talvez na próxima aula a gente já... Mário, você vai gostar muito, viu? Colocar o texto... isso, boa. A gente vai fazer isso. A gente trabalha com Travassos e com o Penteado semana que vem. A gente olhar a ecoeconomia. E aí, deixo aqui para os colegas já o spoiler do texto, né? Do texto e do vídeo, que aí o professor Hugo vai falar assim, né? Um planeta chega para o outro e diz: nossa, eu estou com uma coceira aqui. Aí o outro planeta responde: calma, é a humanidade, já passa. Calma, é a humanidade. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Calma, é a humanidade, já passa. Eu estou lendo bastante esse cara aqui chamado Michel Foucault. Ele diz que o homem é uma invenção recente e o seu desaparecimento está próximo. E olha só. 80, e ele morreu em 84. Não, isso é do caralho, latente, né?
É porque Isso é do né, é o caralho. cara visionário, né, à frente do seu tempo. Isso né? é do caralho, porque aí a gente... Nossa, o caralho, aqueles que gostam de aula, aí quando tem esses insights, já sai falando palavrão. Mas é isso. Eureka, eu falei eureka. Aí assim, a gente começa a fechar nossa aula aqui também, a entender esse paradoxo, né? A gente começou a aula falando sobre regionalismo, passando por discussão sobre geotectônica, não sei o quê, colocamos o Tarauacá no centro do mundo, descobrimos que no final da aula, junto com os colegas da UFMG, entendemos que a gente perde uma Tarauacá, né? Nós perdemos ao longo de 4 anos uma Tarauacá por ano, né? O André vai voltar lá em Tarauacá, vai olhar além de procurar as subestações de serviço geológico dos Estados Unidos, vai entender, olhar assim, cara, imagina a gente perder, ficar tudo sem árvore durante a cada ano. E sabe, apertar o botãozinho e destruir. E aí a gente entender isso aqui também, né? Com discussão dentro da ecoeconomia, como que a gente ajusta isso tudo, dentro de um contexto que é aquela máxima, né? De que do tempo geológico, para usar esse exercício que a gente está aqui hoje, né? Das 24 horas, se a gente colocar isso, não sei se vocês não ouviram isso, vou ouvir agora. Se a gente colocasse o tempo geológico em 24 horas, nós chegamos no último segundo, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Nós, a humanidade, chegamos nesse último. E a gente já conseguiu mudar toda a estrutura geológica do planeta em 1 segundo. Essa é a discussão que a gente tem que fazer, ainda que seja um pouco mirabolante, um pouco assim, apocalíptica, entender assim, que quando a gente vai tentar fazer essas... eu falo isso várias vezes, né, que deixa a missão de salvar o planeta para o Capitão Planeta. Né? É ele que vai salvar. Terra, água, fogo, não sei o quê. Né? E juntava, esse é um desenho lá da década de 90, Marcelo, você lembra desse desenho? Gosto muito. E juntava as forças. Essa missão era de salvar o planeta. Nós temos que salvar a nossa pele. Para tanto, seja dentro de um modelo de desenvolvimento, ou que nesse modelo de desenvolvimento, que exclui pessoas e exclui também o meio ambiente, que é o lugar que a gente vive, né? Não há possibilidade de a gente conseguir mudar isso. André. Eu queria só comentar com vocês que tem um comediante americano, esqueci o nome dele agora, mas depois eu passo para vocês, que ele começa o stand-up dele falando assim, quando alguém chega para mim e fala, pô, vamos salvar o planeta, eu acho que ele tirou até daí essa ideia, né? Pô, vamos salvar o planeta, ele fala, eu fico muito bravo. Por quê? Porque vamos salvar a gente, porque o planeta, ele vai dar um jeito de se salvar. O planeta é um ser vivo e ele está aí há bilhões de anos. Né? Quer dizer, ele vai conseguir se salvar. Quem vai morrer somos nós. Exato. Né? E aí, o que nós estamos fazendo para que essa morte não seja evada de eventos climáticos cada vez mais extremos e mais frequentes, né? Sabendo que como os colegas da UFMG colocam para a gente, que a gente precisa comer e viver, comer e viver, né? Eu ia falar sobreviver, que é algo pior ainda, né? Mas a gente sabendo que a gente precisa comer e viver, né? Quais são essas máximas que nos fazem caminhar aqui, desenhando política pública, entendendo que o Estado pode ser o fio condutor desse monitoramento e daquilo que a gente leu, a gente viu no texto, né? A governance. Nessa capacidade de entender as políticas públicas como territoriais e, além de territoriais, devem ser ambientais, porque se o território é meio ambiente, né, gente? Quem separa somos nós, é só essa caixinha aqui de ler aqui. Mas para esses exercícios, a gente tem mais aulas para falar sobre Estado Societário da Amazônia, e a nossa aula termina agora, e eu estou 13 minutos atrasado. Eu e o André, nós estamos atrasados para uma outra reunião. É isso, gente. Valeu, galera. Um abraço. Mais aula de hoje. Aprendemos aqui. Sexta-feira está confirmada, normal. A aula, assim, eu sei que tem uma treta aí que o pessoal, não foi vocês, eu chamei a atenção do Matias achando que alguém tinha falado que a gente estava remotamente, porque a coordenadora veio me esculhambar aqui nas mensagens, mas aí, assim, foi eu que falei para a menina do ar-condicionado lá, ela veio me perguntar, professor, você vai dar aula? Eu falei, não, vou dar aula só dia 27. Aí a moça falou para a coordenadora, e ela veio... Mas deixa eu só lhe comunicar que dia 30 de dezembro a CAPES homologou uma portaria, a 315, isso, e autorizou todos os programas de pós-graduação estrito sensu a fazer aula em sistema híbrido.
E Isso. remota automaticamente, né? Exato. Então, eu gosto dessa forma aqui, que eu quero trazer. A gente vai ter, então, uma oportunidade. Eu vou querer trazer o Egler. Depois, dia 30, a gente vai ter uma oportunidade de trazer o professor Egler para falar um pouco para a gente. A gente fala tanto da professora Berta Becker, aí vamos conversar com o velho que estava com a velha, né? Escreveu com a velha o texto, né? E aí ele falar sobre o desenvolvimento, a economia dele e bater um papo aqui. Mas para todos os efeitos, assim, agradeço mais esse encontro nosso aqui em 2023. Feliz ano novo para vocês. Que a gente tenha Igualmente. aulas e mais aulas como essa aqui. A gente aprendeu que hoje Tarauacá está no centro do mundo. E se perdendo ano a ano. Exatamente. Perdemos uma Tarauacá o ano. O André vai usar isso em sala de aula, com certeza. Valeu, gente. Um abraço. Gente, tchau, tchau. Boa semana. Um abraço. Tchau, tchau. Você também, Mário. André, vamos lá? Na outra reunião? Vamos lá, professor.